Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui com a gente para mais um estudo da Revista Espírita. Esse nosso encontro foi preparado com muito carinho para ser um apoio na leitura e, claro, no quiz da primeira semana, mergulhando na edição de janeiro de 1859. Hoje, a gente vai explorar uma das sessões mais, fascinantes, as conversas familiares de além-túmulo. Vamos analisar juntos o caso do Chaldruc, do Clous, e tentar entender o que essa história incrível revela sobre a vida depois da morte, o peso das nossas escolhas e, principalmente, a importância de estudar tudo isso com muita serenidade. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Depois dessa nossa introdução, a gente vai direto entender qual era o propósito dessa sessão na revista. Logo em seguida, mergulhamos de cabeça no caso Chaldruc do Clous para a gente extrair as lições morais mais importantes. E no final, a gente faz aquela síntese para ajudar todo mundo a fixar o conteúdo. Então vamos começar pelo porquê, né? Essa sessão Conversas Familiares de Além-Túmulo é uma das partes mais tocantes da revista, na verdade. Ela tem um objetivo que é educativo, mas ao mesmo tempo profundamente consolador. Nossa, com certeza. E o que eu acho mais interessante é que o Kardec nunca estava buscando um show, um espetáculo. O foco dele era sempre a instrução. Era um convite para a gente analisar com todo respeito e serenidade aquilo que os espíritos contavam sobre a vida do outro lado. Exatamente. E olha, para quem está se preparando para o quiz, entender o método do Kardec é a chave de tudo. Funciona como uma bússola, sabe? Primeiro, observar os fatos com muita atenção. Depois, comparar os relatos para ver se tem coerência. E, o mais importante de tudo, extrair as lições morais. É isso aí. É um convite para a gente ir muito além da simples curiosidade. O verdadeiro objetivo é encontrar um conhecimento que nos transforme para melhor, de verdade. E afinal, qual era o grande propósito do Kardec ao publicar essas conversas? Acho que a gente pode resumir em dois pontos principais, não é? Sim, perfeito. O primeiro era bem prático. Mostrar o que acontece com o espírito depois que o corpo morre. Provar que a nossa individualidade, nossas memórias, que tudo sobrevive. E o segundo, que talvez seja ainda mais profundo, era o ensinamento moral. Deixar claro que nossas ações aqui têm consequências naturais lá. E ele não fazia isso de qualquer jeito, né? O método do Kardec era de um rigor impressionante. Ele não simplesmente aceitava uma comunicação sem antes investigar a fundo. Exato. Ele analisava a clareza de pensamento do espírito, perguntava sobre as lembranças, os sentimentos, tentava entender como o espírito percebia a sua nova realidade. Mas o ponto-chave, o foco final era sempre qual é a lição moral que a gente pode tirar daqui. Era, na verdade, uma investigação científica e filosófica, totalmente focada em aprender e consolar. E olha que interessante, o próprio espírito Chaldruc do Clous dá uma pista sobre isso numa de suas falas. Ele diz assim: percorro mundos melhores e me instruo. Ali há muitas boas almas que nos revelam a ciência celeste dos espíritos. Que frase incrível, né? Isso mostra que a vida continua sendo uma grande escola. O aprendizado e o nosso progresso, eles simplesmente não param. E é justamente essa ideia de aprendizado que nos leva direto para o caso que é o foco do nosso estudo de hoje, a evocação de Chaldruc do Clous. Pois é, uma figura muito conhecida em Paris na época, mas por um motivo bem peculiar, digamos assim. E é nesse diálogo que o Kardec vai tentar desvendar o porquê das escolhas dele e o que aconteceu com ele depois. Bom, para quem não conhece a história, o Chaldruc do Clous era um homem muito instruído, mas que fez uma escolha muito radical: viver completamente isolado nos jardins do Palais Royal. Ele se vestia com trapos e literalmente fugia do contato com as pessoas. E o que dá toda a validade para essa comunicação é que o médium vidente que nem o conhecia descreve a aparência dele com uma precisão impressionante. Foi isso que confirmou para o Kardec que era mesmo ele que estava ali. Mas a grande questão que fica é: por que ele fez isso? Nas respostas que ele dá ao Kardec, a gente vê que as motivações são bem complexas. Ele fala de um cansaço da vida, de uma grande desilusão com as pessoas. E vai até mais fundo. Ele chega a admitir que era uma forma de vingança contra um parente e também um ato de orgulho. Ele sentia que humilhava os outros com aquela atitude. No fim das contas, ele transformou toda essa dor em uma espécie de filosofia de vida própria. E tem uma frase dele que, para mim, resume tudo de uma forma genial. Ele diz: a vingança em mim conduziu à filosofia. Nossa, é muito forte pensar nisso, né? Um sentimento tão negativo como a vingança, quando passa por um processo de reflexão tão longo e solitário, pode levar a um autoexame profundo. Aquele isolamento todo, mesmo sendo doloroso, deu a ele tempo para, como ele mesmo diz, amadurecer bem os pensamentos. Isso nos leva a uma primeira reflexão, que é fundamental para o nosso estudo e também para o quiz.
O que a história do Dúclos nos ensina sobre aquilo que a gente realmente leva conosco depois da morte? É uma ótima pergunta para a gente se fazer. Fica muito claro que as lembranças, a personalidade, até mesmo o orgulho, tudo isso continua fazendo parte de quem a gente é do outro lado. E a gente pode ir ainda mais fundo. De tudo que ele revela ali, qual é o ponto moral que mais salta aos olhos? Para mim, sem dúvida, é a questão do orgulho e de como a vingança é inútil. Para mim, é a capacidade de reflexão. Mesmo depois de uma vida tão peculiar, ele consegue progredir. Identificar a seleção central é o grande objetivo do estudo. E é justamente a partir dessa análise que a gente consegue extrair as lições morais que valem para todos nós. É aqui que o estudo deixa de ser sobre o Dúclos e passa a ser sobre a nossa própria vida. Exato. Passa a ser sobre as nossas escolhas, o nosso orgulho, o nosso esforço diário para sermos pessoas melhores. Olha, eu destacaria 3 lições principais. A primeira é a mais óbvia, mas é sempre bom reforçar. A consciência sobrevive. O Dúclos se lembra de tudo, nos mínimos detalhes. A segunda é que o bem que a gente faz é o nosso maior consolo. A alegria que ele sente ao rever quem foi bom para ele na Terra mostra que o afeto é o que realmente fica. E a terceira, que para mim é a mais esperançosa de todas, nossas falhas não levam a uma condenação eterna, mas sim a reparação. Ele está aprendendo, não está sendo punido. A jornada de progresso continua sempre. E sabe, casos como este só reforçam a importância da fé raciocinada, não é mesmo? Sem a menor dúvida. É um grande lembrete para a gente abordar esses temas com muita serenidade, sem ficar buscando o fantástico ou o supersticioso. O foco, como sempre foi para Kardec, deve ser a essência moral, aquilo que a gente pode aprender para iluminar a nossa própria caminhada. E para fechar essa parte com chave de ouro, Kardec faz uma coisa simplesmente brilhante. Ele evoca Diógenes, o famoso filósofo com quem o Dúclos era comparado. E a resposta do Diógenes é, nossa, extraordinária. Kardec pergunta o que ele valoriza no homem. Diógenes responde que na Terra ele valorizava a coragem, a audácia, o poder do intelecto. Mas agora, do plano espiritual, a resposta é outra. A abnegação, a doçura, o poder do coração. É uma lição fantástica sobre o que é a verdadeira evolução do espírito. Uma mudança total de valores. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Que tal a gente fazer uma síntese bem rapidinha para ajudar a organizar as ideias, pensando especialmente em quem vai fazer o quiz? Vamos lá. Pontos-chave para o quiz. Primeiro, quais as motivações de Dúclos? Resposta: vingança e orgulho. Segundo, como é a vida após a morte, segundo o caso? Resposta: um estado de aprendizado que não para. Terceiro, o que o isolamento dele causou? Resposta: um longo período de profunda reflexão. E por último, a lição de Diógenes. A evolução verdadeira é trocar o poder do intelecto pelo poder do coração. E para encerrar, fica a reflexão que no fundo resume tudo isso. A melhor preparação para o que vem depois é simplesmente uma vida moralmente bem vivida aqui e agora. Que essa ideia possa nos acompanhar durante toda a semana. Muita paz e bons estudos para todos nós.